Gente, vou começar a apresentação falando um pouquinho do contexto, certo? O contexto que a gente vive atualmente no Brasil é que cerca de 4 milhões de pessoas trans cerca de 4 milhões de pessoas trans existem no Brasil. E claro que essa quantidade a gente não consegue quantificar exatamente, porque muitas pessoas não se autodeclaram. Então essa estatística é uma aproximação. E a gente percebe que o número de pessoas que se autodeclaram trans no Brasil vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. E por que é que isso acontece? Tanto pelo maior acesso a informações sobre a transgeneridade, quanto também porque as pessoas trans têm a questão do movimento social e cultural, elas estão se sentindo mais seguras para se mostrarem, para realmente serem quem elas realmente são. Não é que o número esteja aumentando, é que, na verdade, elas estão se sentindo mais confortáveis para vivenciarem as suas identidades de gênero. E também o acesso à saúde está começando a ser facilitado, mas ainda existem muitas barreiras e a gente está aqui para facilitar ainda mais o acesso à saúde para as pessoas trans, para essa quantidade enorme de pessoas que realmente precisam de assistência médica e de maior cuidados de saúde. E porque você, médico, deve se capacitar para atender pessoas trans. A gente sabe atualmente que as lacunas na educação médica entre os profissionais de saúde é uma das maiores barreiras para o cuidado de saúde das pessoas transgênero. Então, a gente sabe que nas faculdades de medicina, nas residências médicas, o assunto hormonização trans não é ensinado. Muitas vezes, agora, na minoria das residências médicas, até de endocrinologia, é que existe um ambulatório especializado no atendimento de pessoas trans. Então, o acesso realmente está muito limitado e eu estou aqui para fornecer essa educação médica para médicos se capacitarem e poderem ajudar mais pessoas trans. Então, atualmente, poucos especialistas atendem. A demanda é bem maior do que a oferta. E muitos pacientes ficam sem assistência por medo de sofrerem preconceito. Há uma taxa muito elevada de uso de hormônios sem orientação e acompanhamento médico, o que leva a um maior risco de efeitos adversos. A gente sabe que muitos pacientes trans se automedicam porque realmente não encontram médicos capacitados para atendê-los. Essa pesquisa, feita nos Estados Unidos em 2022, mostrou que 24% das pessoas trans não procuram um serviço de saúde, mesmo precisando de cuidado, devido ao medo de serem mal atendidos. E 48% tiveram uma experiência negativa por serem pessoas trans. Há uma maior prevalência de depressão, ansiedade, ideação suicida entre as pessoas trans do que na população em geral, especialmente naquelas que sentem a necessidade de terapia médica de afirmação de gênero. Porque nem toda pessoa trans precisa da terapia hormonal de afirmação de gênero, mas aquelas que sentem a necessidade e não encontram o suporte, elas têm maiores índices de doenças de saúde mental, como depressão e ansiedade. E a gente sabe que a saúde mental melhora muito com o cuidado médico de afirmação de gênero apropriado. Então, médico, a partir do momento em que você se capacitar para atender as pessoas trans e atender bem o seu primeiro paciente, tenha certeza que você vai passar a receber pessoas trans no seu consultório com frequência, porque é um público realmente que precisa muito de ser bem atendido, de um médico acolhedor e com um atendimento baseado em evidência científica. E quando ele lhe encontrar e gostar do seu atendimento, ele começa a indicar para outras pessoas trans, e aí você vai receber e ter a oportunidade de ajudar várias pessoas no seu consultório. Por isso, o nome dessa aula é o caminho para a harmonização trans no consultório. Eu vou mostrar para vocês que esse caminho é mais fácil do que vocês imaginam. É, e por que que eu estou aqui? Por que que eu posso te ajudar? Eu fiz residência médica na USP, como eu falei, são poucos os serviços no Brasil que têm ambulatórios especializados no atendimento de pessoas trans, e lá na USP de São Paulo é um desses centros do Brasil de excelência. E na mesma residência eu já aprendi, já acompanhei um ambulatório médico e saí da residência com esse embasamento teórico e prático. Mas não parei por aí. Quando eu terminei a residência em 2020, há 5 anos, eu comecei a me aprofundar no estudo do tema, me tornei membro da World Professional Association for Transgender Health, que é o maior centro de profissionais de saúde que estudam a saúde trans. Então, eu fiquei a par de todos os artigos científicos atualizados no tema, dos cursos mais recentes. E, atualmente, eu tenho mais de 250 pacientes trans que eu atendi e continuam seguindo regularmente comigo no meu consultório particular, totalizando já mais de 1.000 atendimentos. A maioria via telemedicina, mas também vários presencialmente em Fortaleza ou São Paulo. E eu idealizei o curso para médicos Hormonização Trans, da teoria à prática de consultório. E aqui é o depoimento de uma aluna minha do curso, que ela trouxe o seguinte:
Com conhecimento técnico e prático, a Natália nos ensinou desde o início do processo de hormonização até o que esperar em cada fase dele. A Natália trouxe casos do seu consultório que ela acompanha há anos e podemos ver como o processo é individual para cada paciente. A aula sobre consultório médico, que é uma aula bônus do curso, também foi muito boa. O curso superou as minhas expectativas. Então, esta aula é para médicos de diversas especialidades, não é só para endocrinologistas, tá? É uma dúvida que muita gente me pergunta, mas médicos clínicos gerais, urologistas, ginecologistas, médicos de família e comunidade podem e devem se capacitar no atendimento de pessoas trans. Então, é para médicos de diversas especialidades que desejam ser atualizados, inclusivos, se capacitando para prescrever a harmonização nos consultórios, querem fazer a diferença na vida de seus pacientes e atuam, desejam atuar ou na rede pública ou na privada e querem expandir o seu repertório de atendimentos. Dos meus alunos atualmente, vários atendem no SUS e no consultório particular, outros só no consultório particular, e eles estão recebendo cada vez mais pacientes trans. E o que você vai aprender hoje? Você vai ver os critérios para o início da terapia hormonal, como criar um ambiente acolhedor para o atendimento das pessoas trans, quais são as bases da hormonização, tanto feminilizante quanto masculinizante, e eu vou apresentar aqui casos clínicos de hormonização do meu consultório para ilustrar como funciona o atendimento. Mas antes, eu vou só colocar para vocês brevemente como eu era antes. Quando eu terminei meu consultório, minha residência médica lá em 2020, que eu comecei o meu consultório, eu tinha muita insegurança durante os meus atendimentos de pessoas trans. Eu tinha muito medo de usar uma linguagem errada e de prescrever a terapia hormonal de forma inadequada. Eu trabalhava em vários lugares, fazia plantões e tinha uma agenda de consultório com muitos horários vazios, que eu acredito que é a realidade de muitos de vocês atualmente. E aí, em 2020, eu decidi, assim que eu me formei, abri o Instagram, comecei a propagar, divulgar o meu trabalho por lá. Fiz cursos de gestão de consultório, de carreira, além do estudo de assuntos de endocrinologia, como hormonização trans. Aqui é para mostrar para vocês um dos meus primeiros posts lá em 2020 no Instagram sobre hormonização trans, que aí foi um dos principais meios que eu comecei a receber muitos pacientes, porque quase ninguém falava no Instagram sobre terapia hormonal trans. E aí eu comecei a levar informações e esse foi um dos principais canais que me fez receber muitos pacientes trans desde 2020. E aí, com a prática e com mais estudos, de livros, de cursos, de congresso, atualmente, felizmente, nos congressos de endócrino sempre tem partes dedicadas ao estudo de saúde trans, eu sempre participo. Então, depois desses 5 anos, eu fui vendo como os meus pacientes trans ficavam muito felizes com o bom atendimento. Aqui são os comentários de alguns pacientes. O Davi, por exemplo, ele colocou: me sinto confortável e seguro em todas as consultas. É isso que vocês provavelmente querem que os pacientes de vocês digam de vocês, né? Que se sentem confortáveis e seguros. E ele colocou: tenho certeza que é a melhor opção para iniciar um acompanhamento de terapia hormonal para pessoas trans. O Gabriel colocou que faz acompanhamento comigo há 2 anos, ótimo profissional para pacientes trans. E eles divulgavam muito meu trabalho entre eles e fidelizavam. Então, por exemplo, o Deli contou aqui: recomendo a todos. Esse paciente já me indicou inúmeros outros pacientes trans e também até pacientes cis. Recomendo a todos, principalmente a pessoas trans que querem fazer acompanhamento, pois ela é muito bem informada e cuidadosa com nossos processos. E o Johan é o paciente que ele trouxe aqui. Sou paciente há quase 3 anos. Sempre tive um atendimento humanizado e focado no meu quadro com muita excelência. Então, hoje, eu me sinto 100% segura para prescrever a harmonização, tanto para as pessoas trans e para as pessoas não binárias. Tenho um consultório particular cheio, predominantemente via telemedicina, que me permite ter autonomia e liberdade, e tenho alunos médicos que já estão trilhando um caminho similar. E aqui outra aluna ela trouxe que ela percebeu que havia uma população enorme de pessoas trans desassistidas e se sentiu parte da missão de atender pessoas trans. Mas ela precisava de um apoio para acompanhar os pacientes. E aí ela conta que ficou muito grata por ter me encontrado e que gostou, só tenho a agradecer pelo curso Harmonização Trans. Então, eu estou aqui para isso, para facilitar o acesso à saúde para as pessoas trans, capacitando mais médicos a prescreverem a hormonização nas suas práticas clínicas. Então, gente, agora eu vou começar realmente o conteúdo teórico sobre o caminho para a hormonização trans no consultório. Antes de falar sobre o hormônio em si, a gente tem que ver como é a regulamentação. Isso é uma dúvida que algumas pessoas têm. Ah, realmente é legal, tem base científica, tanto tem vários estudos científicos e guidelines que guiam todas as condutas clínicas,
quanto é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Essa é a resolução do Conselho Federal de Medicina, que foi lançada em 2019, que dispõe sobre os cuidados médicos de afirmação de gênero, certo? E dentro dessa resolução, ela coloca, por exemplo, a obrigatoriedade de a gente coletar um termo de consentimento livre esclarecido para o uso da terapia hormonal de afirmação de gênero. Então, esses termos, existe um modelo para homens trans, para mulheres trans, para menores de idade, que os responsáveis legais que têm que assinar o termo, e nele consta a questão de efeitos colaterais da terapia hormonal, que a terapia hormonal leva a algumas mudanças irreversíveis, como, por exemplo, o engrossamento da voz nos homens trans, traz, então, toda a parte de efeitos adversos, efeitos irreversíveis e também da parte da infertilidade que pode acontecer. E aí, o médico precisa assinar e o paciente também, e esse documento precisa ser anexado no prontuário. Então, é essencial que vocês conheçam eles. Está disponível para baixar no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e nos alunos do meu curso eu entrego todos esses termos já personalizados. Então, a partir de qual idade podemos prescrever a terapia hormonal? A partir dos 16 anos de idade, já podemos iniciar a hormonioterapia e a prescrição dela nos nossos consultórios. E para os procedimentos cirúrgicos, como a mamoplastia masculinizadora, as cirurgias de redesignação sexual, a idade mínima é de 18 anos de idade. E aí a gente precisa criar um ambiente acolhedor para o atendimento das pessoas trans. Afinal, são pessoas que chegam no nosso consultório já tendo sofrido preconceitos, transfobia, com medo de passar por um atendimento médico de má qualidade. Então, a gente precisa, primeiro, evitar pré-julgamento quanto à identidade de gênero. Quando a gente olha a pessoa, a gente não tem como adivinhar qual é a identidade de gênero dela. Porque lembre, a identidade de gênero é sempre autorreferida, enunciada pela própria pessoa, é interna, né? Pela mente da pessoa. Então a gente precisa perguntar: como você se identifica? Como você gostaria de ser chamado? Qual o seu pronome de preferência? E percebam, parece óbvio, mas hoje mesmo eu recebi uma dúvida de uma aluna. Natália, eu vou atender uma pessoa não binária e eu não sei como é que eu chamo, qual o pronome. É uma pergunta simples. Qual o seu pronome de preferência? É uma pergunta que não tem gênero, é uma pergunta neutra. Então, todos são detalhes que fazem importância, que são essenciais. Preferir perguntas abertas do que fechadas durante a consulta para deixar a pessoa falar livremente e praticar uma escutativa, olho no olho, devolver o que o paciente falou na forma de reflexões para que ele se sinta realmente validado. Tem uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é uma super dica para o consultório particular, que é o formulário pré-consulta. É uma dica bem prática, eu utilizo do Google Forms, é muito fácil de criar, e aí esse formulário pré-consulta já tem nele a pergunta: com qual gênero você se identifica? Como você gosta de ser chamado ou chamada? E aí minha secretária envia para o paciente antes da consulta. Tem também várias outras perguntas, como se fosse uma pré-anamnese, que me ajuda muito a fornecer para o paciente um atendimento já individualizado na primeira consulta, porque ele chega lá, eu já conheço bastante da história dele, então recomendo que vocês façam o formulário pré-consulta, até para vocês já saberem como o paciente gosta de ser chamado antes dele chegar no consultório. Então já sinaliza para a secretária e o paciente já será tratado da forma que deseja desde o começo. E aí, na primeira consulta, o ponto mais importante é focar em estabelecer vínculo com o paciente e em entender como aquela pessoa experiencia o seu gênero, com quais características do corpo ela se incomoda, quais são as suas expectativas com os cuidados médicos de afirmação de gênero. Porque nem toda pessoa trans que nos procura vai realmente se beneficiar da hormonização. A gente precisa entender, ela vai se beneficiar da hormonização ou apenas de outras terapias de afirmação de gênero? Porque, por exemplo, eu recebi um caso de uma pessoa não binária que a única disforia era com a parte dos seios, era com a mama. E aí, ela tinha benefício de quê? Da cirurgia de mamoplastia masculinizadora e não da hormonização. Então, a gente precisa realmente escutar, entender, para ver se a pessoa vai ter benefício com a hormonização e aí indicar o melhor cuidado médico de afirmação de gênero. E aí eu gosto sempre de falar essa frase: o único caminho para entender a identidade de gênero de uma pessoa é ouvi-la com atenção plena, sem julgamento. E o que é a harmonização trans? E para todos que estão presentes, boa noite, eu vi que mais pessoas entraram agora. Quero falar que vocês podem mandar perguntas aqui no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui o chat, então podem mandar perguntas, que aí eu responderei à medida que a aula vai passando, tá? Então, a hormonização trans, ela tem vários nomes.
terapia hormonal cruzada, terapia hormonal de afirmação de gênero, transição hormonal. Por que é que eu uso o termo hormonização até como título do curso? Porque é o termo menos patologizante. Já foi utilizado, por exemplo, tratamento hormonal. Tratamento parece coisa de doença e a gente reconhece amplamente, mundialmente, que a incongruência de gênero não é uma patologia. Então, a gente não usa mais tratamento, e sim hormonização trans ou terapia hormonal de afirmação de gênero, como os melhores nomes, que consiste na administração de hormônios para promover mudanças corporais alinhadas com a identidade de gênero da pessoa, seja trans, travesti ou não binária. A hormonização ela tem como intuito promover as características sexuais secundárias alinhadas com o gênero com o qual a pessoa se identifica e reduzir as características sexuais secundárias do gênero de nascimento daquela pessoa. E aí, para começar a falar de hormonização masculinizante para os homens trans ou para as pessoas não binárias transmasculinas, eu trouxe um caso clínico para ilustrar, e aí eu vou falando do caso clínico e vou trazendo o conteúdo das bases da hormonização em paralelo. Então, este aqui é um paciente que eu atendi a primeira vez em outubro de 2022 via telemedicina. A sigla do nome MFC, 19 anos, solteiro, mora com os pais e irmãos. E percebam que tudo isso é importante, a gente precisa entender o contexto social daquela pessoa que nos procura. Até porque a gente sabe que o suporte social, o apoio da família, é um fator que protege a pessoa de desfechos negativos de saúde mental, como ansiedade e depressão. O sexo biológico, feminino, identidade de gênero masculina, e a orientação sexual, né, que é por quem a pessoa se sente atraído romanticamente, sexualmente, heterossexual, porque é um homem trans que se sente atraído por mulheres. Então, orientação sexual heterossexual. Ele já chegou com a expressão de gênero masculina, né? E para quem não é familiarizado com os termos, a expressão de gênero é como a pessoa se mostra para o mundo. Então, diz respeito a roupas, corte de cabelo, nome, pronome. E o motivo da consulta era iniciar a hormonização com testosterona para aliviar a disforia de gênero. E aí, observem detalhes. A gente não coloca aqui HDA, não é histórico da doença atual, é histórico da transgeneridade. Então, eu pergunto, como foi o seu processo de se identificar como um homem trans? E aí, observem que é uma pergunta aberta. E prestem atenção, como eu falei, o modo de perguntar é um detalhe que faz toda a diferença. E aí ele falou, com a puberdade e o surgimento dos seios da menstruação, começou até as disforias de gênero. Identifica-se como homem trans desde os 15 anos, né? Ele tem 19, identifica-se desde os 15. Já fez a transição social? Se sim, como foi? Sim, ele assumiu socialmente em abril deste ano e foi acolhido pelos pais e pelos colegas, inclusive já retificou o nome. Com quais características do corpo você se incomoda? Ele me contou que incomodava-se com a voz, com as curvas femininas e com os seios. Eu pergunto em seguida, você pratica a compressão dos seios? Por que essa pergunta? Porque, gente, vocês têm que saber que o uso prolongado de binder traz riscos para o paciente. Pode levar à atrofia das glândulas mamárias. Então, muitos pacientes que desejam fazer a mamoplastia masculinizadora vão ter um resultado estético pior pelo uso prolongado. O que é um prolongado? É o uso de binder por mais de 8 horas por dia, desculpa. Então, o uso prolongado do binder pode levar a prejuízo no resultado da mamoplastia, a prejuízo na respiração. Tem pacientes que usam o binder muito apertado e vão fazer exercício e respiram de forma superficial. Pode ser dolorido, levar a lesões de pele e, o pior cenário, até fratura de costela. Já tive um caso de um paciente que usava um binder tão apertado que fraturava a costela. Então, por isso que é importante fazer essa pergunta e orientar que o binder precisa, uma dica prática, caber 2 dedos de cada lado, para que não prejudique a respiração do paciente e não tenha risco de levar uma fratura de costela. E aí, ele me falou abertamente quais são as principais disforias dele, e eu pergunto depois ativamente para ver em relação às outras mudanças que a testosterona provoca. Então, eu perguntei, como você se sente em relação a pelos, a ter barba, né, mais pelos corporais? Ele trouxe que era neutro, não desejava, mas aceitaria ter a barba. Em alguns momentos, ele refere que tem incômodo com a genitália, que tenta trabalhar isso em psicoterapia, porque ele sabe que a cirurgia de redesignação masculinizante é complexa. Ele incomoda-se com a menstruação, que é regular, tem uma cólica somente no primeiro dia. Aí eu pergunto, já entendi com que ele tem disforia e eu ainda faço outra pergunta para entender ainda melhor as expectativas com a hormonização. Então a pergunta é, o que você espera que mude no seu corpo com a terapia hormonal? Quais são os seus principais desejos? Aí ele trouxe, espera que o corpo mude, que tenha mais músculos nos membros superiores, uma redução dos seios, parar de menstruar, ter barba e ficar com a voz mais grave.
Então, a gente observa que claramente é um paciente que vai se beneficiar da testosterona. Ele não tem, por exemplo, uma disforia só com a mama, que resolveria com a cirurgia. Ele tem disforia com várias partes do corpo e ele deseja praticamente todas as mudanças que a testosterona provoca. Já fez uso de hormônios anteriormente? Não. Sempre é importante perguntar isso, porque muitas pessoas se automedicam. Deseja ter filho biológico? É uma pergunta obrigatória na primeira consulta, porque a terapia hormonal pode prejudicar a fertilidade. Ele disse que não tinha, e além disso, a gente tem que explicar, mesmo que o paciente diga que não tem desejo. Ó, você sabe que existe a possibilidade de congelar os seus óvulos antes de iniciar a hormonização? A gente tem que explicar isso para ele. Porque se ele tiver o desejo, o melhor momento é antes de iniciar a terapia hormonal. Pergunto, então, a anamnese habitual médica, antecedentes patológicos, ele não tinha nenhuma doença. Eu sempre friso também antecedentes de saúde mental, justamente porque a gente sabe que as pessoas trans têm maior risco de ter ansiedade, depressão. Então, pergunto ativamente se tem algum antecedente de questão de saúde mental, ele não tinha. Já vinha fazendo psicoterapia há 2 anos. Não utiliza nenhum medicamento nem suplemento. De história familiar de doença, só o pai tem colesterol alto, não nega queixas clínicas, sistêmicas, e os hábitos de vida também, que a gente sempre precisa perguntar, para que senão, se for um paciente que não tem hábitos saudáveis, que a gente estimule, porque isso reduz o risco de complicações com a hormonização. Então, ele não fumava, não bebia, fazia exercício físico crossfit 6 vezes por semana, um sono bom, dieta saudável. É um paciente que já tinha um perfil muito saudável, até porque ele era estudante de educação física. No exame físico, claro, o exame físico aqui via telemedicina, então eu peço para ele olhar o peso, peço para ele ir no laboratório, na farmácia olhar a pressão, para ele aferir a circunferência abdominal, que é um dado importante para risco cardiometabólico, e era todo normal o exame físico dele. Perguntou ativamente de acne, porque a acne é o principal efeito colateral da terapia com testosterona, então ele não tinha acne. E então, qual é o papel agora? Abordar os critérios para início da harmonização. A gente fez toda a anamnese e a gente vai então pensar: esse paciente realmente preenche os critérios? E eu vou explicar para vocês quais são. Primeiro e mais importante, uma incongruência de gênero, ou seja, ele teve um gênero designado ao seu nascimento. Por exemplo, esse paciente, ele nasceu com genital externa feminina, foi tido como menina, sexo biológico feminino, foi designado como menina, como mulher. Ao longo da vida, percebeu que se identificava como um homem. Então, é isso a incongruência de gênero. Essa incongruência é evidente e sustentada, ou seja, ela permanece ao longo do tempo, não é algo do dia para a noite. Aqui a literatura não coloca um tempo específico, mas a gente espera que seja um processo aí de anos e não de semanas ou meses. O paciente tem capacidade de fornecer o termo de consentimento informado à prescrição dos hormônios? Essa parte de capacidade diz muito a respeito à saúde mental. O paciente não pode ter uma questão de saúde mental que faça com que ele não tenha capacidade para tomar decisões, como, por exemplo, uma esquizofrenia não compensada, um transtorno de personalidade borderline que está descompensado. Então, a gente precisa excluir que ele tenha alguma condição de saúde mental que o impeça de tomar a decisão e de assinar um termo com clareza. Tem alguma contraindicação absoluta ou relativa para a hormonização? Eu falei algumas delas agora, no caso das questões de saúde mental. Para a testosterona, outras contraindicações. Um hematócrito acima de 55%, né? Ou seja, uma policitemia, uma eritrocitose. Uma doença coronariana instável. Uma apneia do sono grave não tratada. Então, a gente tem que avaliar se o paciente não tem nenhuma contraindicação. Condições de saúde mental e física que podem impactar negativamente o resultado do tratamento têm que ter sido avaliadas, com riscos e benefícios discutidos. Porque, por exemplo, uma depressão grave, se ela estiver controlada, pode se iniciar a terapia hormonal, porque o paciente vai até melhorar da depressão com a terapia hormonal. O paciente compreende o efeito do tratamento hormonal na reprodução e explorou as opções reprodutivas. Como eu falei, é obrigatório discutir a parte da fertilidade. E aqui, ó, resumindo os critérios, de uma forma mais simples, então, para ser elegível para o início da hormonização, basta que a pessoa tenha incongruência de gênero persistente, tenha capacidade de tomar uma decisão bem informada e não tenha problemas de saúde, sejam físicas, como, por exemplo, o hematócrito acima de 55% nos homens trans, ou mentais, por exemplo, uma esquizofrenia descompensada, que contraindiquem um tratamento. Então, aqui é o critério resumido, simplificado. E quais são as condutas iniciais, então, que eu tomei para esse paciente? Retomando aqui ao caso clínico. Pedir os exames laboratoriais, que são obrigatórios para o início da hormonização, ultrassom transvaginal, que a gente precisa ver o útero e o ovário antes de iniciar a prescrição hormonal, e ultrassom de mama, que também a gente tem que avaliar se existe algum nódulo, porque outra contraindicação absoluta para a prescrição de testosterona é um câncer hormônio dependente. No caso da pessoa biologicamente feminina, né, que é um homem trans.
Se ela tiver um câncer, se ele tiver um câncer de mama ou de ovário, isso é contraindicação para terapia hormonal. Então, por isso que a gente pede ultrassom transvaginal e ultrassom de mama, além dos exames laboratoriais. E os exames laboratoriais são exames gerais, a parte renal, a parte hepática, hemograma, que a gente tem que ver o hematócrito, a gente pede a parte hormonal basal, olha também a parte de vitaminas, porque a terapia com testosterona, ela pode causar uma ferropenia, um déficit de B12, principalmente no início, então a gente precisa mapear tudo isso com exames laboratoriais e os de imagem. Eu mostro para ele sempre a tabela da velocidade esperada de mudanças para alinhamento de expectativas, solicito o termo de consentimento e um relatório do psicólogo que o acompanha, que não é laudo, tá, gente? A gente nunca precisa pedir laudo diagnóstico para psiquiatra ou psicólogo. É apenas um relatório de acompanhamento referindo boa saúde mental para consentir com os riscos e benefícios da terapia hormonal, certo? Aqui é a tabela, que inclusive eu deixei de bônus, né? Tá lá no modelo de anamnese que todos vocês receberam. Essa tabela, retirada do principal guideline de terapia hormonal, eu sempre mostro para o paciente que nos primeiros meses, 3 meses, ele não vai ter tantas mudanças. Pode até ter algo negativo, a piora da oleosidade da pele. A maior parte das mudanças começam ali por volta do terceiro ao sexto mês. O crescimento dos pelos, a redistribuição de gordura corporal, o aumento do clitóris. Então, isso é muito importante, porque senão ele espera que aplicou a primeira dose de testosterona, já vai ficar com a voz grossa. Não é assim, a gente tem que explicar, ó, perceba. A voz começa a aumentar, a engrossar, geralmente, a partir de 3 meses de terapia hormonal, porque aí ele não vai ficar frustrado. E aí, no retorno com os exames, a gente revisa e retira as dúvidas do termo de consentimento, avalia os exames solicitados e discute qual vai ser a formulação de testosterona a ser escolhida, de acordo com as condições clínicas, custos e preferências do paciente. Então, eu sempre falo que não existe uma via de testosterona superior à outra. As duas vias que nós temos disponíveis, que é a testosterona em gel ou a intramuscular, são muito seguras. Então, a gente vai conversar. Por exemplo, tem paciente que odeia agulha. A testosterona, que é um tipo de testosterona das que eu mais utilizo, que porque até os pacientes preferem, por ser a cada 3 meses, ela é muito segura, não faz pico. Mas tem paciente que odeia injeção. Então, ele pode preferir a testosterona em gel. Então, a gente sempre vai tomar a decisão em conjunto com o paciente. E é muito importante revisar e retirar as dúvidas do termo de consentimento, porque, como eu falei, lá aborda essas questões de todos os efeitos adversos, que são efeitos, alguns irreversíveis, e a parte da fertilidade. E aí, o meu paciente especificamente, ele voltou no retorno, apresentei para ele as opções de a gente começar com destilato de testosterona intramuscular ou com a testosterona em gel, e ele preferiu iniciar com testosterona intramuscular. Então, eu prescrevi aqui, eu coloquei um print para vocês de uma parte da receita, da prescrição da testosterona. Uma ampola da undecilato, que é 1.000 miligramas da undecilato, via intramuscular. Tem que colocar sempre o CID e o CPF para que a farmácia autorize a venda, e é uma receita branca 2 vias. Então, eu fiz a primeira prescrição de uma ampola da testosterona e pedi os exames para serem coletados após 12 semanas da aplicação e a próxima consulta em seguida. Por quê? O segmento, gente, por que eu escolhi esse tempo? Porque o segmento deve ser, no mínimo, trimestral, no primeiro ano de terapia hormonal. Então, a gente avalia o paciente ali 4 vezes por ano, em média, a cada 3 meses. Claro, tudo individualizado. Se o paciente tem outras demandas, por exemplo, tem obesidade também estou cuidando dessa parte de obesidade, que é muito importante. O paciente tem obesidade, a gente promover a perda de peso em conjunto com a harmonização para reduzir os riscos. Então, eu posso ver mais de perto. Então, tudo individualizado, mas no mínimo trimestral. A partir do segundo ano, se estiver tudo bem, ou seja, o paciente não tem nenhuma complicação, não tem um eritrócito alto, a gente pode aumentar o intervalo entre as doses para cada 6 meses. Concluiu o segundo ano, os guidelines colocam a cada 6 a 12 meses a partir do terceiro ano. Aí também é tudo individualizado. Eu vejo, inclusive, a parte até financeira do paciente. Quando o paciente pode, tem condições de passar a cada 6 meses, tem plano de saúde para fazer os exames e tem condições de pagar a consulta e tudo mais, a cada 6 meses eu acredito que é o ideal. Mas tem um paciente que está muito saudável, para ele ficar apertado a partir do terceiro ano, passar a cada 6 meses, a cada um ano também é super possível. Então a gente individualiza. Isso aqui é o que os guidelines colocam: 3 meses, a cada 3 meses no primeiro ano, depois a cada 6, depois a cada 6 a 12, sempre individualizando de acordo com a saúde do paciente e até com o contexto social e financeiro dele. E quais são as bases da harmonização masculinizante? Agora, vocês viram o caso clínico, como eu conduzi. Eu vou falar para vocês
que a hormonização masculinizante, ela segue os mesmos princípios da reposição hormonal em homens cisgênero hipogonádicos, que tem alguma doença que leva ele a ter testosterona baixa. O nível de testosterona deve ficar no nível fisiológico para o sexo biológico masculino, no nível normal. Esse nível depende do laboratório. Normalmente fica algo em torno de 320 a 1.000 nanogramas por decilitro. Essa é a referência da Endocrine Society. Na prática de consultório, e é o que eu oriento os meus alunos, o nível otimizado é entre 400 a 700 nanogramas por decilitro de testosterona. Porque se estiver ficando muito alto, uma testosterona de 1.000, pensa que esse paciente vai usar testosterona geralmente pela vida toda. Isso até é uma dúvida comum. A terapia hormonal é para sempre? Na maior parte dos casos, sim. Em alguns casos de pessoas não binárias, que não desejam todas as mudanças de forma permanente, a gente às vezes utiliza por um período e para. Ou então, se o paciente teve algum efeito adverso, eu nunca tive que parar a terapia hormonal de um homem trans por efeito adverso. Mas se acontecer, a gente pode ter que parar também, mas o xarope é para a vida toda. Então, eu prefiro deixar em um nível que evite ficar ali acima de 700, porque quanto maior o nível sérico, maior o risco de efeitos adversos. E os principais objetivos clínicos, né, para o paciente é a parte de cessar a menstruação, que a menstruação ela só para enquanto o paciente está usando a terapia hormonal. Esse é um dos principais motivos pelos quais a gente utiliza para sempre. Porque, vamos supor, um paciente homem trans usou a testosterona, o desilato, a cada 3 meses, por 3 anos. Já está ali totalmente passável, né? O que significa isso? Ele é até lido socialmente como um homem, que é o que ele desejava. Algumas pessoas trans desejam passabilidade, outras não, isso é bem individual. Mas alguns homens trans realmente, ou mulheres trans, desejam essa leitura social como aquele do gênero e desejam que as pessoas nem saibam que ele é trans, que é um homem trans e não um homem cis. E aí, depois de 3 anos, ele poderia pensar: será que eu quero parar a terapia hormonal? Por que é que a maioria não quer? Porque se ele parar, ele vai voltar a menstruar. Com o tempo, as curvas femininas vão retornando aos poucos. O que não vai mudar de forma alguma é a voz, que é irreversível. A barba, depois que cresceu, ela começa a crescer mais devagar, mas ela não desaparece se for interrompida a testosterona. E o clitóris, que aumenta, também é irreversível. Então, como a maioria quer que todas as mudanças persistam, por isso que, no geral, a hormonização é a longo prazo. Então, o objetivo é, além de cessar a menstruação, induzir a virilização, que inclui características faciais e pelos masculinos, mudança da voz, aumento do clitóris e a mudança no contorno físico, com aumento de massa muscular e redistribuição de gordura corporal. Para responder aqui algumas perguntas, perguntaram o Liel. Doutora, caso o paciente não faça acompanhamento psicológico, o que fazer? Liel, no geral, a gente orienta que o paciente faça esse acompanhamento previamente. Dependendo do caso, a gente vai olhar. O paciente, ele já tem uma identidade, uma identificação de gênero, né, como uma pessoa trans, há muitos anos, já fez a mudança na expressão de gênero, socialmente já vive como uma pessoa trans. Vou colocar aqui o caso de um homem trans. Então, é uma pessoa que socialmente já vive até como homem trans, já mudou o nome, já falou para a família toda, já está ali realmente tudo inserido e não faz psicoterapia, porque, por exemplo, nunca teve nenhum problema de saúde mental, nunca teve ansiedade, depressão, nunca sentiu necessidade. Ele tem maior do que 18 anos, porque tem isso também, menores de 18 anos, sempre é obrigatório o acompanhamento com o psicólogo. Então, ele tem mais de 18 anos, tem uma incongruência de gênero evidente e bem sustentada, nunca teve questão de saúde mental. E aí você atende, você como médico, né? Isso é importante, tem que ver a experiência do médico. Eu, hoje em dia, como eu atendo pacientes trans há 5 anos, eu também estudo bastante a parte de saúde mental, depressão, ansiedade, outras questões de saúde mental. Se eu conseguir, se você é médico, né, conseguir se sentir capacitado para avaliar a saúde mental daquele paciente, você fica totalmente seguro. Não, realmente esse paciente aqui, ele tem total capacidade para consentir com os riscos e benefícios do tratamento, assinar um termo de consentimento. Tudo bem, aí você pode abrir mão do acompanhamento psicológico, pede para ele assinar o termo de consentimento e, ok, certo? Entenderam? Então é individualizar. O Conselho Federal de Medicina, ele não deixa ali totalmente claro essa questão. Ele sugere que o ideal é que o paciente tenha um suporte de equipe de saúde mental, mas o que ele coloca como completamente obrigatório é o termo de consentimento. E aí vai depender muito da segurança do médico. Pode ser que médicos que não tenham tanta experiência no atendimento, no começo, fiquem sempre mais seguros com o laudo do psicólogo, como eu falei, não é dizendo que a pessoa é trans, é dizendo que a pessoa está bem de saúde mental. Mas se o médico tem segurança para avaliar a saúde mental, ele pode prescindir da psicoterapia. E aí a outra pergunta foi: quando fazer os exames para medir a testosterona?
No NADI, quantos dias após a dose? Se for uma testosterona intramuscular, como é um destilato de testosterona, a gente faz antes da próxima aplicação. Então, no geral, ela dura 12 semanas, mas esse intervalo precisa ser completamente individualizado. Eu tenho um paciente que fica com 10 semanas de intervalo, eu tenho um paciente com 18 semanas de intervalo. Então, a gente precisa ir monitorizando e acompanhando, e a gente dosa a testosterona antes da próxima aplicação, ou seja, ao final do intervalo de aplicação. A gente supõe no começo que dura em média 12 semanas. Então, a gente prescreve e pede para coletar a testosterona após 12 semanas. E a partir desse resultado, a gente vai interpretando se a gente vai aumentar o intervalo entre as doses, como é que a gente decide aumentar. Se ao final das 12 semanas a gente está com um valor elevado, a gente está ali em torno de 600, então é porque ela vai durar 14 semanas ao invés de 12. Isso no curso eu explico bem detalhado como fazer esse ajuste, tá? Perguntaram também, quando o paciente tem uma contraindicação, como trombose prévia, como você procede? Um único episódio de trombose é uma contraindicação relativa, não é absoluta. Aí a pessoa tem que investigar. Já investigou, tem que avaliar aquele caso. Tem alguma causa genética para trombose, tem alguma trombofilia, né, como déficit de proteína C ou S? Se sim, você vai discutir com o hematologista da pessoa. A pessoa pode precisar usar um anticoagulante, mas como ela tem muita disforia, você pode prescrever a hormonização mesmo assim. Então, trombose prévia é uma contraindicação relativa. No geral, no que diz respeito às contraindicações, por exemplo, um hematócrito alto no homem trans, a gente vai tratar aquela condição que está causando essa disfunção, para o paciente ter a saúde necessária para receber o hormônio, né? Levando em consideração que a pessoa tem uma disforia de gênero, tem um sofrimento e que a hormonização vai melhorar muito o seu contexto de saúde mental. E na receita, você falou que necessita colocar o CID e o CPF. É o CPF do médico, tá, Carolina? É exatamente, tem que colocar o CPF do médico, do prescritor. Então, falei para vocês, mostrei um caso clínico de hormonização masculinizante, as bases da hormonização masculinizante. Vou mostrar quais são as formulações de testosterona disponíveis atualmente no Brasil. Eu falo atualmente porque isso muda com frequência, a gente precisa estar se atualizando. A gente está agora, abril de 2025, e essas são as formulações. A intramuscular, cipionato de testosterona, que é comercializada com o nome Deposteron. É uma intramuscular de curta ação, em média 14 a 21 dias entre as doses. O mix de ésteres de testosterona, que é o Durateston, também de curta ação, intervalo entre as doses também entre 14 a 21, em média, né? Alguns pacientes chegam até 28 dias de intervalo. E a andesilat testosterona intramuscular, que é a de longa ação, é a que eu mais utilizo. Por quê? Em relação às de curta ação, ela é muito mais segura. As testosteronas de curta ação, elas fazem muito pico. E quanto mais pico, mais efeitos adversos. Então, a que eu mais prescrevo, que recomendo, e que as diretrizes também colocam como escolha melhor, da intramuscular, é um destilato de testosterona que a gente tem no nomes comerciais, Nebido, Ormus, Atesto, e tem também a versão genérica, que é em média ali entre 10 a 14 semanas de intervalo entre as doses, e como eu falei, pode ser bem variável de uma pessoa para outra. E a testosterona em gel, que é a testosterona tópica, que no Brasil a gente tem a formulação androgel, tanto em sachê quanto em pump. Então, assim, o ideal é que nós, médicos que prescrevemos terapia hormonal, a gente saiba com detalhes como prescrever cada uma dessas testosteronas, porque a gente adapta de acordo com a realidade do paciente. Por exemplo, a ondesilat testosterona, ela é mais segura, mas a Durateston, ela tem um custo menor. Então, às vezes, o paciente não tem condição financeira de comprar um desse lado, a gente vai prescrever a Durateston. Então, a gente precisa estar capacitado em prescrever cada uma delas com eficácia. Então, eu vou passar para a hormonização feminilizante, só fazer aqui essa outra pergunta do Liel. Doutora, eu conheço alguns homens trans que usam chip e testosterona. Já acompanhou algum paciente com essa demanda? O chip é um nome informal para os implantes de testosterona. Os implantes hormonais, eles foram banidos pela Anvisa, tá? Eles não são legalizados no Brasil. Todas as sociedades médicas, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, de Ginecologia, contraindicam o uso dos implantes hormonais, sejam em pessoas trans ou em pessoas cis. Esses chips já foram muito na moda, inclusive em pessoas cis, né? Chip da beleza, não sei o que lá. Não é indicado, tá? Não temos segurança, não temos regulamentação da Anvisa. Então, existem farmácias que vendem por aí e a gente não sabe nem a procedência, tá? Não sabe nem o que realmente tem ali. Então, não vamos trabalhar com chips, não é uma conduta indicada em nenhum guideline, nenhuma diretriz, e é proibida, inclusive, a comercialização e a prescrição no Brasil. E agora eu vou passar para casos clínicos de hormonização de uma mulher trans. Essa paciente eu atendi em 2021 via telemedicina. A Bruna, eu coloquei aqui também o nome fictício para proteger a paciente, de 20 anos, estudante natural,
estudante, natural e procedente de São Carlos, de São Paulo, solteira, mora com os pais. Tem um sexo biológico masculino, uma identidade de gênero feminina, uma orientação sexual heterossexual, ela se atrai por homens. E a expressão de gênero, ou seja, ela chegou para mim na primeira consulta ainda com expressão predominantemente masculina, assim, com roupa masculina, o cabelo curto. E o motivo da consulta era para iniciar a terapia hormonal feminilizante para alívio de disforia de gênero. Quando eu pergunto para ela como foi seu processo de identificar como mulher trans, ela me disse que tinha uma discordância com o gênero imposto ao nascimento desde muito nova. Então, desde de criança, ela se incomodava com aquele gênero masculino, mas ela não conseguia nomear facilmente o que ela sentia. E ela ficou buscando por essa compreensão há muito tempo, ficou pesquisando. Quando ela tinha ainda 12 anos, ela encontrou sobre a harmonização e sentiu um alívio muito grande ao descobrir essa possibilidade. Porque ela pensou, nossa, então eu posso mudar o meu corpo, que é algo que me incomoda tanto. Quando ela chegou na primeira consulta, ela ainda não tinha, ela tinha contato com os pais, que não reagiram bem, e aí não tinha contato com os amigos. Então, percebam, diferente daquele primeiro caso, ela está iniciando ainda a transição social. E percebam que não é obrigatório ter que completar a transição social para fazer a harmonização, tá? Tem pessoas que acham assim, tem que estar ali com o nome retificado. Nada disso é critério. Eu falei quais são os critérios para início da harmonização e não é preciso completar a transição social. Porque muitas pessoas, que é o caso da Bruna, ela me trouxe muito assim, eu espero mudar um pouco mais meu corpo, eu acho meu corpo muito masculino, se eu vestir uma roupa feminina, vai ficar muito estranho. Então eu quero primeiro mudar meu corpo para, a partir daí, começar a me expressar para o mundo. E tá tudo bem, são vários caminhos possíveis e a gente tem que acolher e respeitar a paciente nesse momento que ela está. E aí eu pergunto novamente, né? Da mesma forma que eu perguntei para o outro paciente, com quais características você se incomoda? Aí ela disse, com os pelos, inclusive ela já vinha fazendo depilação a laser no rosto, tórax e pernas. E observem que a depilação a laser é uma forma, é uma terapia também de afirmação de gênero, remove uma característica sexual secundária que a pessoa se incomoda. Ela tinha disforia também com o tronco, por não ter seios, e tem disforia com a genitália. Perguntei, você pratica a técnica de aquendação? Talvez muita gente não saiba o que é isso. É uma técnica para esconder e disfarçar os testículos e o pênis nas roupas. Por que é importante perguntar isso? É um detalhe, mas faz a diferença. Porque quem faz essa técnica tem maior risco de infecção urinária. As pessoas muitas vezes prendem xixi, pode ter obstrução urinária, até uma insuficiência renal. Então é importante saber, porque se a paciente fizer por muito tempo, a gente vai orientar que ela tem esses riscos aumentados, para ela realmente não prender xixi, para ela tentar usar calcinhas apropriadas para essa técnica e não fitas, como muitas fazem. De história patológica pregressa, ela negava doenças ou cirurgias, não tinha questões de saúde mental anteriores, estava em psicoterapia há 6 meses e não utilizava nenhuma medicação. Quando pergunto quais são os seus principais desejos com a harmonização, ela diz que é a formação de seios e ter as curvas femininas e menos pelos, porque a depilação a laser, apesar de ajudar muito, quando a testosterona alta, os pelos continuam crescendo de forma rápida. Então, a terapia hormonal feminilizante ajuda muito como auxílio à depilação a laser. Então, realmente, ela tem objetivos que serão promovidos pela harmonização, são coerentes. Já fez uso de hormônios anteriormente? Não. E aí, uma questão prática, que eu vou informar vocês, as mulheres trans, elas se automedicam bem mais do que os homens trans, porque não precisam dar receita para comprar, mas eu vejo que elas estão cada vez mais conscientes da necessidade de ter cuidados médicos, porque elas estão conscientes dos riscos, então, mesmo não precisando de receita, elas procuram cada vez mais ajuda médica, porque elas sabem que é muito perigoso se harmonizar sozinha. Isso, até isso as redes sociais ajudam. Porque tem muitas influências mulheres trans que ficam propagando aí que realmente tem que ter acompanhamento médico. E atualmente, no começo, tinha mais homem trans do que mulher trans no consultório. Hoje em dia, tá bem similar, talvez até um pouco mais de mulheres trans no meu consultório atualmente. Deseja ter filho biológico? Não. E aí eu conversei que ela poderia congelar a esperma e ela disse que não quer fazer. De história familiar, tinha apenas um pai com pressão alta, sem queixas clínicas. E diferente do outro paciente, essa paciente ela tem um hábito de vida, tem hábitos de vida ruins. Não fuma e não bebe, mas sedentária há muitos anos. O sono é bom, uma dieta pobre em frutas e verduras, baixo consumo de cálcio e não se expõe ao sol. De exame físico, ela tem um peso normal para altura, circunferência abdominal e pressão normais. E aí de condutas iniciais, eu pedi exames laboratoriais, ultrassom de abdômen. Ultrassom de abdômen é porque, no caso da terapia hormonal feminilizante, o estrogênio oral aumenta o risco de cálculo na vesícula biliar. Então, a gente precisa ver se o paciente já tem algum cálculo prévio. E a densitometria de corpo inteiro, ela não é obrigatório, é como se fosse uma cereja do bolo, que é para avaliar a composição corporal, como é que está a massa muscular, a massa de gordura. Essa é uma paciente muito sedentária.
E aí ela tem risco de ter baixa massa muscular, e a hormonização feminilizante vai baixar ainda mais essa massa muscular dela. Então, eu decidi pedir para acompanhar. Sempre que o paciente tem convênio, tem condição de aderir de forma particular a esse exame da densitometria de corpo inteiro, se for consulta via telemedicina, eu solicito. Ou se for no consultório, quem tem bioimpedância pode usar a bioimpedância para monitorizar a composição corporal. Quem não tem, também pode pedir a densitometria de corpo inteiro. É algo que agrega valor na prática clínica. Os pacientes gostam de ver e é importante e é importantíssimo do ponto de vista de saúde. Eu mostro a tabela de velocidade esperada das mudanças para alinhar a expectativa com ela, solicito o termo de consentimento e o relatório da psicóloga e oriento o início de exercício e introdução de frutas e vegetais. Nós que atendemos as pessoas trans, a gente tem que ter a obrigação também de ajudá-las a ter um melhor estilo de vida, tá? Porque isso reduz muito o risco de efeitos adversos, como, por exemplo, piora do colesterol com a hormonização. E aí, os efeitos de tempo esperados, né, das mulheres trans, com 1 a 3 meses, é mais a parte sexual, diminuir a libido, diminuir a ereção espontânea, mudanças mais significativas, como a distribuição de gordura, suavização da pele, diminuição da massa muscular, 3 a 6 meses. Então, mostrar a tabela para a paciente não ficar frustrada. Aí, só mostrar aqui o relatório psicológico que me foi fornecido, que a psicóloga colocou, né? A profissional Natália solicitou parecer referente ao acompanhamento psicoterápico a fim de uma compreensão do caso e da pertinência do uso da hormonização. E ela conclui, né? Então, não é laudo. A adesão à terapia, ela coloca, a decisão de buscar hormonização faz parte de um processo longo e a adesão à terapia e a busca de rede de apoio mostra que a paciente está disposta a atrapalhar as dificuldades advindas da transição, possibilitando um desfecho favorável. Só um exemplo aqui para mostrar para vocês de um laudo que eu recebi. No retorno com os exames, todos os exames estavam normais, mas ela, exceto uma vitamina D muito baixa, de 9, uma vitamina B12 baixa, decorrência da não exposição ao sol e da má alimentação. E aí eu prescrevi a terapia hormonal para ela com a estrogel 2 pumps, que equivale a 1,5 miligramas de estradiol transdérmico, e o acetato de proterona 25 miligramas, que é meio comprimido do de 50 miligramas. Iniciar a reposição de vitamina D e B12 e pedir para ela voltar em 3 meses com novos exames de sangue para passar em consulta. Aqui, para vocês verem a receita que eu passei para ela, então o estrogel, eu sempre coloco aqui o modo de aplicação, a ciproterona. Antigamente, se achava que a dose era de 50, já foi orientada a dose de 50. E os guidelines mais atuais colocam que a menor dose é efetiva. Então, a gente começa já com meio comprimido, porque no Brasil não tem comprimido de 10 miligramas, a gente começa com meio comprimido de 50, que é a única dose disponível no Brasil. No retorno, quando a testosterona já está bloqueada, a gente muda para meio comprimido, dia sim, dia não, o que equivale a 12,5 miligramas por dia. E fiz a prescrição da B12 e da D. Então, gente, quais são as bases da hormonização feminilizante? Em relação ao estrogênio, são os mesmos estrogênios da menopausa, usados na reposição hormonal da menopausa da mulher cis. Não é anticoncepcional, é muito importante frisar isso. Nenhum anticoncepcional é seguro para hormonização. E os níveis de estrogênio devem ficar nos níveis fisiológicos da fase folicular da mulher cis em idade fértil, entre 100 a 200, e uma testosterona abaixo de 50. Existem muitos detalhes aqui da dosagem de estradiol, que aí eu falo os pormenores no curso, tá? Porque realmente o estradiol, essa orientação de 100 a 200, a gente tem que olhar com uma cautela, porque é um método de dosagem laboratorial diferente do que o que a gente faz no Brasil. Porém, na hormonização feminilizante, diferente da masculinizante, na qual somente a testosterona já promove todas as mudanças, se a gente prescrevesse apenas o estrogênio, ele não levaria a uma supressão dos níveis de testosterona para a faixa normal em mulheres cis. Por isso que é uma terapia dupla a terapia feminilizante. A gente coloca o estrogênio, que pode, de preferência, o 17-beta-estradiol, que é o padrão ouro, que pode ser transdérmico oral, ou valerato de estradiol oral, associado à terapia antiandrogênica, que pode ser espironolactona, acetato de proterona ou análogo de NRH. E aí, quando usar cada um deles, né? Espironolactona ou ciproterona, o análogo de NRH a gente não usa porque é um custo muito mais elevado e uma aplicação mais complexa. A gente usa na prática espironolactona ou acetato de proterona. A gente tem que avaliar o contexto da paciente, se ela deseja manter uma vida sexual ativa ou não, porque o acetato de proterona causa mais disfunção erétil do que a espironolactona. Então, são nuances que a gente vai escutar a paciente para escolher o melhor bloqueador para ela. E a melhor via de administração. O estradiol transdérmico, ele é mais seguro, então ele é o preferido do geral, mas tem pacientes que não têm nenhuma questão que aumente o risco de trombose, por exemplo, tabagismo, obesidade, a gente pode prescrever o oral também, se ela não tiver nenhuma dessas condições. Porque o estradiol oral, ele aumenta mais o risco de trombose do que o estradiol transdérmico.
E os principais objetivos da hormonização feminilizante são reduzir os pelos faciais e corporais, reduzir a massa muscular, especialmente na parte superior do corpo, levar ao crescimento das mamas e à redistribuição de gordura corporal. E quais são as formulações de estrogênio disponíveis no Brasil e que são as formulações que a gente deve prescrever para nossas pacientes, tá? Essas aqui são todas formulações seguras, eficazes. E no momento também, como eu falo, abril de 2025, a gente tem essas disponíveis, porque muda um pouquinho a disponibilidade laboratorial. Anualmente, às vezes, saem novas marcas, então eu trouxe aqui o que temos no momento. O estradiol em gel, a gente tem o estrogel, ou o estrego ou o sandrina gel, todos são com 17 beta-estradiol, que também tem o nome de estradiol hemidratado, é a mesma coisa, que é o padrão ouro, porque ele é totalmente igual ao que o corpo produz. O estradiol em adesivo, a gente tem o System ou Estradote, temos o estradiol oral, todos esses que eu falei até agora são 17 beta-estradiol, que é o padrão ouro. O estradiol oral tem o Natifa, nome comercial Natifa, Estrel, Estrofen, e o valerato de estradiol, que é a segunda opção, não é o padrão ouro, porque ele ainda vai ser convertido no estradiol, que é o mais natural. Então, ele não é o padrão ouro, e o custo dele, na prática, não sai tão diferente. Ele é um pouco mais em conta, então, às vezes, a gente prescreve o valerato pela questão financeira, mas, em geral, eu prescrevo, particularmente na minha prática, muito mais o estrogel, ou o estragogel, ou o Natifa. E aqui são os nomes comerciais e as doses. E aí uma pessoa perguntou, que está pertinente para esse momento da aula, às vezes o custo fica mais alto com tópico ou via oral. Muitas pacientes acabam usando Perlutan ou Noregina. É uma boa indicação? De forma alguma, porque tem níveis de estradiol muito mais altos, e a gente sabe que níveis suprafisiológicos acima do saudável, acima do normal, do que é normal para uma mulher cis, eles estão associados a maiores riscos, principalmente de trombose, de prolactinoma também, que é um efeito colateral da hormonização, né, de aumentar as células, de aumentar a prolactina e haver, podendo inclusive levar à formação de um adenoma produtor de prolactina, que é o prolactinoma. Então, Perlutan está bem mais associado ao efeito colateral dos prolactinomas, tá? Então, não é para ser utilizado nenhuma dessas formulações aqui que ele trouxe, Perlutan ou Noregina. Inclusive, Perlutan e Noregina são anticoncepcionais. Como eu falei, nenhum anticoncepcional é aprovado para hormonização feminilizante. A gente sempre tem que adequar a abordagem da terapia às necessidades específicas dos pacientes. Então, como eu citei, do tipo do bloqueador de testosterona, a gente vai levar em consideração se ela tem uma vida sexual que ela é ativa, né, usa a gentalha de forma ativa ou não, para ver qual é o melhor bloqueador. Em relação ao estrogênio, essa paciente tem um risco aumentado de trombose, a gente não vai usar via oral, vai usar via transdérmica. E a gente vai ajustar a dose. Como é que a gente ajusta a dose? A gente vai olhar a resposta clínica da pessoa, ela está tendo mudanças, está satisfeita, está tendo algum efeito colateral, então a gente olha a clínica e olha o resultado dos exames. Os níveis hormonais de estradiol, testosterona, prolactina estão no alvo? Então, a partir desse conjunto de dados, a gente vai ajustando as doses hormonais. Perguntaram se a paciente transfeminina que tem anemia pode usar estrogênio. Sim, não é uma contraindicação. E como a gente faz o acompanhamento a longo prazo, né? A gente vai avaliando a satisfação com as modificações corporais alcançadas, a gente vai olhar o peso, porque a hormonização, em alguns estudos, os estudos mostram que pode levar a um ganho de 3 a 5 quilos. No geral, não causam sobrepeso, obesidade, mas a gente tem que ter cuidado, porque sobrepeso e obesidade aumenta o risco de piora do colesterol, de trombose, de infarto, AVC, que, por exemplo, com a hormonização masculinizante, a gente sabe que é um aumento do risco cardiovascular. Então, a gente tem que reduzir a interferência de outros fatores de risco cardiovascular, como obesidade, hipertensão, uma circunferência abdominal aumentada. Então, a gente acompanha todos esses parâmetros durante o segmento. Os exames laboratoriais, no caso do homem trans, um dos pontos mais importantes, olhar se o hematócrito não está elevando muito. Eu tenho muitos pacientes que o hematócrito vai subindo. Aí o que é que a gente tem que fazer? Reduzir a dose da testosterona, ou aumentar o intervalo entre as doses, ou mudar da intramuscular para em gel. No caso das mulheres trans, a prolactina está subindo muito. É um sinal de que a gente tem que reduzir a dose do estrogênio. Então, a gente precisa monitorizar os exames laboratoriais e fazer os ajustes necessários. E avaliar e abordar possíveis efeitos adversos. E cuidados a longo prazo, a gente precisa ter um balanço. Tanto evitar hipogonadismo, que é o hipogonadismo, né? Quando todos os hormônios sexuais estão baixos. Isso principalmente com as mulheres trans, pessoas transfemininas. Porque a gente bloqueia a testosterona, deixa a testosterona ali em nível completamente feminino, que é abaixo de 50,
E o estrogênio tem que ficar no alvo. Se ele ficar muito baixo, a pessoa pode ficar hipogonádica. Isso pode causar principalmente osteoporose, mas também redução de libido, depressão, piora da composição corporal, do colesterol. E evitar também níveis muito altos. Então, esse balanço. A gente pode deixar o nível hormonal nem muito baixo, nem muito alto. Por isso que é tão importante monitorizar e ajustar a dose individualmente. Porque com a testosterona, níveis muito altos, causa principalmente eritrocitose, que é o sangue, o hematócrito elevado, e o estradiol, nível muito elevado, aumenta principalmente o risco de tromboembolismo venoso. E sempre temos que nos centrar na promoção de saúde e do bem-estar geral dos nossos pacientes, e não apenas na redução da disforia de gênero. Então, cuidar da saúde deles realmente como um todo. E antes de resumir, aqui só uma última pergunta: quais são as complicações com relação à elevação da prolactina? Poucas correlações com pessoas transfemininas na literatura. O risco de elevar a prolactina, Glenda, é formar o prolactinoma, né? Que é quando é o tumor na hipófise que já ganhou autonomia. O prolactinoma, ele precisa ser tratado, porque ele pode aumentar de tamanho, pode comprimir quiasma óptico, né? Causar alteração de visão. E já tem casos na literatura mostrando casos de prolactinoma, principalmente com ciproterona em dose alta, porque a ciproterona também aumenta a prolactina, além do estradiol em dose alta, e estradiol em dose alta, tá? Então, a gente vai seguindo a prolactina sempre aumenta com a hormonização feminilizante. Ela sai do valor masculino, ali geralmente 10, 12, 15, vai geralmente ali para 20 e tanto, próximo de 30. Idealmente, a gente deixa até 30 a prolactina. E se ela ficar principalmente acima de 100, a gente tem que interromper, pesquisar com o exame de imagem se tem um prolactinoma e tratar o prolactinoma se for identificado. E aí, para fechar, eu vou resumir aqui para vocês o caminho para a hormonização trans no consultório em 9 passos. Primeiro passo, acolher a paciente, perguntar o nome e pronome de preferência, entender como aquela pessoa experiencia o seu gênero, entender o contexto social da pessoa, entender como está a transição social da pessoa, então toda a vivência de gênero dela, avaliar se preenche os critérios para início da hormonização, que eu trouxe aqui, solicitar os exames complementares e o termo de consentimento livre esclarecido, prescrever a terapia hormonal, solicitar os exames de seguimento, acompanhar longitudinalmente a cada 3 a 6 meses e ajustar a terapia conforme necessário para a segurança e bem-estar do paciente. As pessoas trans hoje em dia, com acesso à internet, elas pesquisam muito, elas entendem muito. Se você, médico, não estiver preparado, não souber profundamente as nuances, os detalhes, os artigos mais recentes, elas vão te perguntar coisas que você não vai saber responder, ou às vezes elas vão saber até mais do que você, porque elas estudam tanto e você estuda de forma superficial, entendeu? Então é importante realmente aprofundar no conhecimento da hormonização para que você consiga tirar a dúvida de todos os pacientes, tirar todas as dúvidas dos seus pacientes, que, como eu falei, e eu observo muito isso na minha prática, as pessoas, elas estão chegando com várias dúvidas, e dúvidas, assim, não superficiais, com dúvidas mais aprofundadas, e por isso que é tão importante se aprofundar no tema, que é o que eu trago, e respondendo a pedidos como esse, né? Por exemplo, eu recebia muita mensagem no meu Instagram de colegas médicos falando assim: olha, você não pensa em abrir um curso de terapia hormonal cruzada? Eu super investiria, seria maravilhoso. Eu faço residência, mas no meu serviço, apesar de fazer a cirurgia de redesignação, não tem uma demanda tão boa. Lembra que eu falei do problema que nas residências médicas muitas não têm demanda, não se ensina? Então, é uma área que ela maria atuar no futuro, mas ela não conseguiu ver na residência médica. Isso é a realidade de muitos médicos. Por isso tudo que eu criei o meu curso Hormonização Trans, da teoria à prática de consultório. Então, o curso, ele realmente, eu coloco todos os detalhes teóricos e todos os detalhes de 5 anos de experiência prática, de mais de 1.000 atendimentos, de mais de 1.000 atendimentos realizados, com nuances práticas, porque muita coisa a gente tem em diretriz em guideline e muita coisa a gente aprende na experiência. E o curso engloba as duas visões. E o que é o curso, né? É um curso online, gravado, completo, e ainda tem os encontros adicionais ao vivo para médicos de diversas especialidades que querem aprender como prescrever a hormonização e realizar esse acompanhamento contínuo das pessoas trans. Vejam, né? As pessoas trans, elas precisam de acompanhamento para a vida toda. Então, é um paciente que fideliza e que vai ficar ali com você pela vida toda dele e da sua, se der tudo certo, né? Se você alinhar, tiver conseguir realmente criar um vínculo. E é um curso que, ao final dele, você vai se sentir completamente confiante para atender as pessoas trans no consultório e prescrever a terapia hormonal com excelência. Pode ter certeza que todos esses detalhes, essas nuances, não vai ter nenhuma dúvida que um paciente seu lhe perguntar, que você não vai saber responder. E se você não encontrar alguma questão na aula, você saiba que tem um grupo no WhatsApp, e esse grupo, inclusive, é super ativo. Hoje mesmo estava recebendo perguntas
de alunos médicos meus atuais. A gente tem um grupo no WhatsApp que os alunos mandam dúvidas diariamente e a gente responde, discute casos. Então, além das aulas online gravadas, os encontros ao vivo, você ainda tem acesso a um grupo de WhatsApp no qual eu estou e vários outros já colegas médicos para tirar todas as suas dúvidas teóricas ou práticas de consultório. E às vezes você pode se perguntar, né? Ah, tá bom, beleza, eu vou aprender, mas como é que eu vou receber pacientes trans no consultório? Então, eu sei que muitos médicos têm a dificuldade de captação de pacientes. Por isso que o bônus do curso eu fiz pensando em resolver essa dor. Porque o médico, ele quer atender pessoa trans, mas às vezes recebe pouquíssimo paciente. Então, tem uma aula, como aprimorar o consultório particular. Que é uma aula que meus alunos, eles falaram, nossa, Natália, me ajudou muito, já recebi mais pacientes depois dessa aula. Porque eu conto para vocês nessa aula, eu explico quais foram os pontos-chave que me levaram a conseguir um fluxo alto de pacientes, largar meus plantões e viver exclusivamente de consultório particular com menos de 2 anos de formada como endocrinologista. E aí eu vou ajudar você a criar e estruturar um consultório médico particular que tenha um fluxo alto de pacientes e que você consiga entregar um atendimento de qualidade para eles, tá? Então, como será o curso? É um conteúdo bem detalhado. A gente vai ver tudo de indicação, contraindicação, todos os detalhes das contraindicações e como lidar com elas, como prescrever a terapia hormonal e ajustar as doses, monitorar os efeitos colaterais e como lidar com os efeitos colaterais. Por exemplo, tem uma aula que eu detalho tudo de eritrocitose, que é o efeito colateral mais grave, mais comum da hormonização masculinizante, que o leve é a acne, o grave é a eritrocitose. E é muito comum na prática. E nessa aula eu detalho todas as nuances de como lidar com esse efeito adverso, tanto de homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias. E, além disso, é o único curso que, além de ter todo o conteúdo de endocrinologia, de terapia hormonal, tem aulas de especialistas em outras áreas essenciais ao cuidado abrangente de saúde trans. Ó. Então, vejam aqui os especialistas convidados, tem 8 especialistas convidados, tem médica ginecologista, especialista em sexualidade, que dá uma aula incrível de ginecologia em saúde trans. Tem médico otorrino, médico especialista em cirurgia de redesignação sexual. Essa aula é incrível, porque como médica clínica, eu não entendia muito das cirurgias. Então, com ele, com o Dr. Marcelo Prachetes, eu entendi as cirurgias de redesignação masculinizante e feminizante para poder conversar com meus pacientes. O doutor Adriano Brassolin, ele deu uma aula incrível de mamoplastia masculinizadora. A doutora Carolina, ela coloca uma aula de como fazer a parte de reprodução assistida nas pessoas trans, congelamento de óvulo, esperma, que a gente precisa saber. O doutor Bernardo, psiquiatra, muito atuante em saúde LGBT, ele tem uma aula de saúde mental em pessoas trans, quando é contraindicado, quando não é. O doutor Daniel, ele é um psicólogo, pesquisador na área de gênero e sexualidade, dá uma aula da visão da psicoterapia sobre as transgeneridades. A doutora Vivian é uma médica de saúde integral da população trans, é inclusive uma mulher trans, que eu quis convidar um professor que fosse trans, ela é mulher trans e ela traz essa aula incrível, a sua vivência pessoal, mas principalmente como fazer essa abordagem e cuidado integral de saúde das pessoas trans. Então, além de toda essa parte de hormonização, como eu falo, que a hormonização não é somente sobre hormônios, tem todas essas aulas de professores convidados. São 10 módulos, são 25 aulas gravadas, são 8 especialistas convidados e as outras aulas minhas, e 4 encontros ao vivo, que eu vou solucionar as dúvidas de vocês. Já temos vários encontros, já temos 12 encontros de casos clínicos gravados, além dessas 25 aulas teóricas, a gente tem já 12 encontros ao vivo gravados na plataforma e ainda tem, todo mundo que entrar vai ter direito a 4 encontros ao vivo para tirar dúvidas de vocês, discutir casos, e esses encontros sempre ficam gravados e salvos na plataforma do curso posteriormente, tá? Então, aqui é para vocês verem um exemplo da área de aluno por dentro. Aqui dá para aumentar a tela, dá para aumentar a velocidade, quem gosta de assistir aí uma velocidade mais acelerada. Vocês ganham também um e-book em PDF com todo o conteúdo das aulas do curso. E, então, você terá acesso com o curso. Você terá de benefícios com o curso, acesso por um ano à área do aluno, um acompanhamento por um ano nesse grupo do WhatsApp para tirar todas as dúvidas. E você vai acelerar o seu aprendizado, vai ser muito mais rápido do que se você fosse estudar tudo isso sozinho e do que se você fosse ter que juntar 5 anos de experiência prática para captar todas essas nuances práticas do atendimento. Então, você vai acelerar o seu aprendizado e aprender nuances da experiência clínica que os livros não ensinam. Você vai ter acesso a uma rede de indicações multidisciplinar, né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Nossa, eu não tenho um psicólogo para indicar para o meu paciente, eu não tenho um psiquiatra, eu não tenho um ginecologista. Então, eu tenho toda essa rede montada e você me fala, eu preciso de um psicólogo que atenda em tal lugar, que atenda online, e eu mando para você.
Tem os encontros ao vivo para discussões de casos clínicos, atualizações regulares. Então, quando eu vejo um artigo novo, uma aula nova, eu coloco lá no grupo do WhatsApp para vocês, ou acrescentei alguma aula do curso, se for o caso. E você vai ter um certificado de conclusão do curso ao final, tá? Para validar ali o seu processo. Aqui é o depoimento de outra aluna, que ela colocou o seguinte: gostaria de recomendar fortemente o curso de harmonização trans. O curso da Natália entrega tudo muito detalhado, da vivência prática, da condução dos casos, da forma mais humana possível. Acredito que, para quem tem interesse, é um início em atender pessoas trans, um início maravilhoso seria realizar o curso da harmonização, que a Natália ministra de forma tão didática. Aluna Ana Bárbara, 2024. E algumas dúvidas frequentes são: esse curso é para mim. Mesmo que eu nunca tenha atendido uma pessoa trans, sim, gente, eu tenho alunos que nunca tinham atendido pessoas trans e que depois do curso ficaram confiantes em atender, colocaram nas redes sociais que atendem, incluíram isso no hall de atendimentos. A pessoa não precisa virar um especialista se não quiser. Não precisa ficar como eu, né? Totalmente referência. Pode se tornar se quiser. E eu oriento que se torne, porque que o mundo e o Brasil precisam realmente de mais referências. Mas se a pessoa realmente quiser só incluir, quiser continuar atendendo tudo que atende, mais pessoas trans, é só sinalizar nas redes sociais, porque geralmente as pessoas trans pesquisam para ver se a pessoa atende, se tem, para não ter risco de sofrer transfobia. Então a pessoa atende. E ela nunca tinha atendido uma pessoa trans, uma das minhas alunas, e fez o curso, colocou no Instagram que atende, colocou no site, incluiu dentro do hall de atendimentos e já está atendendo várias pessoas trans no seu consultório. Sou estudante de medicina ou residente. Posso fazer o curso? Com certeza. Eu tenho alunos que são residentes de ginecologia, de endocrinologia, de medicina de família e comunidade, e eles já vão sair da residência com um baita diferencial. Como a gente viu, na maioria dos locais não se ensina. Então, a maioria das pessoas termina a residência sem saber. Você vai ter um diferencial de mercado. Tenho pouco tempo para estudar. O curso é para mim? Com certeza. Se você se organizar para assistir 1 hora por semana, você vai terminar de assistir o curso em cerca de 4 meses, sendo que o acesso do curso é de 1 ano, se você tirar só 1 hora por semana. Então, mesmo com pouco tempo, é possível sim fazer o seu curso. Posso atender pessoas trans, mesmo sem participar de uma equipe multidisciplinar? Sim, com certeza. Você não precisa ter uma equipe grande, você precisa só ter essa rede de encaminhamento que eu passo para vocês no curso. Como é o suporte para tirar as dúvidas, já falei que é o grupo do WhatsApp e nos encontros online ao vivo. E se você comprar e não gostar das aulas, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. É só mandar um e-mail para o suporte, não vou nem ficar sabendo, e o suporte do curso vai devolver o seu dinheiro, tá? E o valor do investimento, quanto é, né? Poderia ser pelas 25 aulas gravadas, minhas mais de 8 especialistas, considerando o valor de hora de cada um, pelo menos R$ 5.997. Mas os 4, aqui está até errado, os 4 encontros online ao vivo, de cerca de 1 hora, seria em torno ali, no caso sendo 4, uns R$ 4.000, considerando o valor da hora. A aula sobre aprimoramento de consultório, que é basicamente um curso que ensina os principais pilares do consultório, no mínimo R$ 800. O total poderia custar ali por volta de uns 7, considerando que aqui as aulas são 4 encontros ao vivo, não 12, poderia ser ali por volta de uns 6, 7 mil reais tudo. Mas você irá pagar apenas R$ 12.203 ou R$ 1.997 à vista, tá? E essa vez é a última vez, o último lançamento que vai ser esse valor. A equipe já está se organizando para, nos próximos lançamentos do curso, vai ser um valor bem maior do que esse. Então, aproveitem, tá? A gente vai mandar aqui no grupo já o link para vocês adquirirem o curso. Não deixem para se inscrever depois, porque realmente vai ser o último lançamento com esse valor. Depois disso, a gente vai subir para mais de R$ 2.500. Então, garanta sua vaga. Já faça a inscrição agora. E eu conto com vocês, espero com vocês do outro lado, como alunos. Um abraço a todos. Muito obrigada pela participação de todas, de todos.